Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, pela presença, aqueles que puderam estar, conosco aqui na casa e aqueles que nos acompanham através da internet. Hoje, de uma forma diferente, realizaremos um bate-papo, um estudo um pouco mais filosófico. Não seguiremos os padrões de livro, não falaremos do Livro dos Espíritos de 1857. Tentaremos, nesta noite, conversar um pouco sobre a vida, a existência, a criação, a gratidão, a fé, Falaremos um pouco sobre tudo. Então, gostaria de deixá-los bastante à vontade, para perguntar, tirar as dúvidas, interagir, Na verdade, a participação de cada um de vocês deixará o estudo mais enriquecido. Primeiro ponto, que como vocês podem ver no Livro dos Espíritos de 1857, quando falamos em questões da criação dos planetas, de tudo aquilo que existe ao redor do universo, abrem um número muito maior de perguntas do que elucidações e respostas. Para cada pergunta respondida, surgem inúmeras novas respostas. Da onde veio tudo? Quem fez tudo? Como fez? Até quando existirá? E essas questões, elas deparam-se de frente com a nossa dificuldade de assimilação de que existe uma força maior. E esta força é capaz de reger tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe, é capaz de fazer com que possamos atingir um nível de perfeição um dia. Só que esta força, chamamos ela de Deus, ela nos veio comunicar há alguns milhares de anos e nos deu certos mandamentos, 10 das suas leis, que ficaram conhecidas pela humanidade como os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos que Deus trouxe para nós nos faz refletir diariamente aquilo que Ele espera de conduta moral, intelectual e postura diante da nossa existência. Após isso, como uma espécie de reforço, possibilitou a vinda de Jesus na Terra, que não apenas exemplificou esses mandamentos, como modificou a forma de interpretação humana de uma lei que outrora era vista como punitiva, para uma lei voltada ao amor, uma lei voltada à caridade, uma lei voltada ao não julgamento. Entretanto, mesmo com a vinda de Jesus na Terra, foi necessário, diversas e diversas vezes, o relembrar das leis de Deus. E essa necessidade acontece até hoje. A primeira questão que iremos discutir essa noite, toda essa introdução vem por um motivo. Ainda que Deus tenha suas leis impostas para nós, Ele nos trouxe o livre-arbítrio. E é sobre esse tema que nós falaremos nesta noite, pelo menos no primeiro trecho da nossa discussão. O livre-arbítrio ou livre escolha é a possibilidade e capacidade que cada um de nós temos de não apenas discernir, mas escolher diante do nosso discernimento, seja ele oriundo da nossa consciência ou da nossa conveniência, qual caminho seguiremos em todas as etapas da nossa existência. Adquirimos o livre-arbítrio na transição da fase animal para a fase hominal. Entretanto, quando já somos homens, pensadores, somos capazes de realizar as nossas escolhas. A partir de certa idade da nossa infância, esse livre-arbítrio é entregue a nós e todas as nossas ações
refletirão não apenas o nosso presente, como o nosso futuro próximo e o nosso futuro distante. Portanto, o livre-arbítrio define o nosso futuro através das ações atuais. Diante de todo esse conhecimento, a consciência divina conversando com nós, por quê, Paulo? Porque o homem ainda encontra tanta dificuldade em não apenas escutar, mas seguir aquilo que existe de bom dentro de si. Boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Eu vejo que ainda o lado animal, o instinto, ele ainda tem uma influência muito grande nas pessoas, pelo menos em mim. E também a falta de ainda a ligação muito forte com a matéria. Então, isso acaba prevalecendo o orgulho e o egoísmo. Então, ações que eu deveria ter mais no plano do amor acabam sendo mais no plano de julgamentos, no plano material. É interessante porque o próprio instinto possui a dualidade da escolha. O instinto, ele possibilita escolhas primitivas. Por exemplo, um animal, ele pula de uma altura que ele não é capaz de suportar o impacto? Ele atravessa uma rua em que o perigo está eminente, quando ele percebe esse perigo? Ele ataca para caçar sem fome? O animal não tem escolhas sábias que garantem a sua sobrevivência durante a sua fase? Isso não são escolhas instintivas? Então percebe que, assim como o instinto tem a paixão, tem a animalidade, a cólera, ele tem também as suas escolhas positivas. Deus é tão bondoso e misericordioso que, desde a fase instintiva, nos deu a opção de escolha. É claro que o nosso livre-arbítrio era uma espécie de livre-arbítrio, não era depurado na fase animal. Ainda assim, já era o suficiente para saber quem é o meu tutor e quem é o inimigo que entra na minha casa. Interessante, né? O poder de discernimento, ele habita desde a nossa fase mineral, desde a fase vegetal, quando, por exemplo, um girassol sabe que tem que virar para o sol. Quando, por exemplo, uma árvore sabe que para brotar ela precisa buscar o sol. Quando, por exemplo, algumas espécies sabem até selecionar os nutrientes que absorverão na terra. Essa inteligência genética é o ensaio daquilo que um dia será a nossa livre escolha. É um ensaio primitivo, ainda sem alma na fase vegetal. Com certa alma na fase de inseto, já com alma na fase animal e com uma alma consolidada na fase hominal. Entretanto, nas transições dessas fases, agrava-se o problema, pois é através da escolha daquele que tem a capacidade do certo decidir que o errado se agrava. Um animal urinar no sofá da sala é visto como normal, como um escape, ele é só um animal. Um ser humano adulto urinar no sofá da sala é visto como um destempero. E não é sobre sofá e sobre sala que nós estamos nessa discussão. Estamos em discussão sobre questões muito mais graves, como a paixão, o adultério, como a morte, o assassinato, né? Um leão, talvez, quando mata um dos seus filhotes, ele não tem a consciência sentimental de tudo aquilo que causa dentro da sua ação. Ele simplesmente o faz porque é assim que ele age, instintivamente. O pai, quando mata seu filho, sabe o que está fazendo. Ainda que não tenha consciência cognitiva, segundo a psicologia da Terra, sempre terá a consciência divina. Afinal, Deus não enviaria
um soldado para a terra sem armas. E a arma do homem é a sua consciência. Por mais que inacessível pareça, o ser humano ele senta em questões de comodidade, em questões que confortam, camuflam a existência real. Eu fui criado desta forma porque meus pais deram tudo o que eles poderiam dar. Tudo o que eles poderiam ou tudo o que eles queriam? Eu fui criado na ausência, por isso que eu tenho esse perfil. Você tem esse perfil porque você escolheu. Não há outros que foram criados na ausência e que hoje possuem a presença dentro de si justamente para combater aquilo que os machucava? Eu fui criado sem Deus, o meu pai não ia na missa, a minha mãe não ia no culto, no centro, então é por isso que eu não vou. Talvez, na verdade, fosse mais um motivo para você lá estar. As incoerências da existência pairam na escolha, no livre-arbítrio e na decisão. O livre-arbítrio existe em tudo que vamos fazer. A diferença é que ele não é gratuito. Quando escolhemos para o lado do bem, colheremos algo nesta proporção. Quando escolhemos para o lado do mal, expiaremos. Não há nada que nos tire a necessidade de pagar pelos nossos débitos. Não existem contas esquecidas para Deus, mas também não existe benesses não vistas. Todas as benfeitorias que eu faço ao mundo, ao contrário do homem, em que o benefício é a véspera da ingratidão, para Deus, o benefício é a véspera da glória. Diferentemente do homem, que quando gera um benefício para alguém, mesmo que não espere nada em troca, talvez receba a ingratidão como pagamento, para Deus não. Deus é muito grato para aqueles que caminham em direção às suas leis. Mas Deus também é muito justo. E a justiça que acalma os bons apavora os maus. Porque a justiça, ela tem o mesmo peso. A diferença é o qual preparo que eu irei carregá-la. O quão pesada ela será dependerá proporcionalmente às minhas ações. Mas nesta vida, nesta encarnação, eu sou um homem tão bom, Rui. Eu sou um homem do bem. Eu nasci, cresci de forma humilde, trabalhei, não fiz nada de errado, tive uma vida regrada, cometi pecados comuns, nada de severo, e eu não prospero, eu não cresço, eu vivo em sofrimento. Deus me deu enfermidades. Aonde está a justiça de Deus? Se aonde eu consigo enxergar, aonde eu olho para trás, eu só enxergo bem. Deus seria ingrato por isso, Rui? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. A gente consegue enxergar aquilo que nós estamos na nossa frente, mas muitas vezes nós esquecemos do pretérito e nós estudamos para isso e compreendemos que a vida não é só nessa encarnação. Nós trazemos os nossos compromissos do passado e graças a Deus, né, deu-nos a oportunidade de fazer essa reparação, de buscar coisas melhores. Muitas vezes nós brigamos, nós lutamos e não entendemos por que passamos por certas dificuldades. E aí está, né, as nossas escolhas que viemos aqui para resgatar alguma coisa do passado. E olha que melhoramos cada vez mais cada encarnação que nós passamos. Isso. E olha que interessante. O homem, em sua infinita ignorância, quando ele caminha, isso está no Evangelho, ele é capaz de enxergar o cisco no olho do outro, mas é impossibilitado de ver a trave que existe na sua.
Para você ter uma ideia, o nível de acostume, nossa capacidade de adaptação, de comodismo, nós nos acostumamos tão fácil a todas as questões mundanas, que o nariz está no meio da nossa visão e nós não os enxergamos. Nós enxergamos o nariz do outro, mas não vemos o nosso. Na verdade, cientificamente, a gente enxerga. É que nosso cérebro deleta para que possamos adaptar a conveniência da nossa vista. E o que isso nos ensina diante da existência? Nos ensina que por mais que nós caminhemos no sentido das leis de Deus, por mais que nós estejamos caminhando solidamente e fazendo bem, quando Deus nos pune, e não é Deus que nos pune, quando a punição chega em nossa existência, nós devemos contemplá-la com gratidão. Afinal, ela é o débito que está chegando neste momento. Outra visão que nos faz refletir, já que estamos numa noite de reflexão, é o castigo da morte. A morte é um castigo? Ela realmente é um castigo? Morrer é ruim? Ou perder é ruim? Qual é a verdadeira dor da morte? Está em partir ou deixar para trás? É interessante que, quando eu viajo com a minha família toda, eu sinto menos falta de casa, porque eu estou levando a casa comigo. Quando eu viajo sozinho, eu sinto mais falta, porque eu deixei para trás aqueles que viajavam comigo. A diferença é que todos que habitam a Terra estão em uma viagem. Uma viagem que tem como sentido e objetivo a vida após a morte. Haverá outras viagens, talvez, mas nenhuma que não tenha um fim. Alguns sairão na primeira estação, outros na última, mas todos são obrigados a desembarcar do trem. Esse trem nunca para. Nós escolhemos a classe que desejamos viajar. Podemos viajar mais confortáveis, podemos viajar mais apertados, podemos viajar até no teto e arrastados. Só que não é sobre o como viajamos, mas sim o quanto somos capazes de suportar a classe em que estamos, que definirá o quão distante chegaremos no sentido da evolução. Eis a existência. A beleza da vida eterna, e a vida é eterna, isso é um pleonasmo, uma redundância. A vida é eterna. Se a vida é eterna, a morte é temporária. Os períodos de desencarne, eles são temporários. Na verdade, o espírito que vive no corpo, vive fora do corpo. O corpo morre, o espírito jamais. O espírito habitará diversos outros corpos. E ainda assim, com a beleza da existência, tendo 24 horas por dia ao nosso dispor para realizar diferentes atos que nos levarão à evolução, nós somos ingratos com o Criador. Defendemos e definimos e temos como alegria apenas as conquistas materiais. Vivemos da carne, da paixão, da futilidade. Agimos pela porta larga, pela preguiça, pela avareza. Temos ódio, rancor, vingança. Como se isso fosse nos fazer, ainda que um grão, maiores. Quando percebemos a nossa
minúscula participação celestial e nos deparamos com a ínfima existência diante de tudo que haverá, aí sim abrimos a porta da sabedoria em nossa existência. Caminhamos no sentido do nosso próximo tema, da humildade. A humildade tem diversas definições. O falar manso, cuidadoso, com cuidado para não agredir aquele que ouve. O dividir, procurar fazer com que o outro se sinta bem. O rebaixar o seu ego constantemente para que o outro não veja ele engrandecido. Tudo isso é fajuto. Tudo isso nunca foi humildade. Tudo isso é querer parecer humilde para crescer como cidadão na visão do outro. A verdadeira humildade é olhar para aquele moribundo que atravessa a rua, olhar nos olhos dele e falar: este homem tem algo a me ensinar. Ele tem características que são melhores que a minha. Eu tenho algumas que são melhores que a dele, mas eu acho que certamente eu tenho algo a aprender com ele. Eis a verdadeira humildade. Quando eu não prejulgo a capacidade do outro, quando eu não subestimo a necessidade do outro, quando eu apenas olho para a minha existência como parâmetro do meu próprio crescimento. A humildade, para ser adquirida, ela leva uma vida toda. E às vezes algumas vidas todas. Ela é a última das características a ser conquistada. Pode reparar, geralmente nos tornamos mais humildes quando ficamos velhinhos, no leito da nossa cama. Aprendemos até a tratar os nossos netos diferentemente do que tratávamos os nossos filhos. Percebemos que não é com combate, que não é com imposição que se conquista, mas sim com amor. Não damos valores quando o nosso neto quebra a nossa TV, mas mataríamos se o nosso filho fizesse o mesmo. A vida nos leva a uma série de novas descobertas e o ciclo vicioso do que aprendemos com os nossos pais e do que passamos para os nossos filhos perdura no livre conforto do ego, do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Vou falar algo muito duro para refletir. O ego, o orgulho, o egoísmo e a vaidade são ensinados aos nossos filhos e aprendidos por nós. Algumas vezes chamamos de brio, de honra. Em épocas mais remotas, a honra movia a humanidade. Mas o que é honra? É viver como um homem de cabeça erguida ou morrer como um mártir na cruz? O que é mais honrado? Você ter razão ou você ter humildade? É extremamente complexa essa discussão. Ela vai contra a existência do homem. O homem é criado como um ser necessariamente moral, socialmente capaz de socializar, de conviver com outras culturas, capaz de coexistir com as diferenças, e nos tempos atuais até com as divergências. Entretanto, não é ensinado a conviver com as próprias diferenças, com as próprias divergências. O homem aprende a olhar para o mundo e sobreviver no mundo afora, mas não é ensinado a habitar o mundo adentro. Na verdade, se esquiva disso, porque ao olhar para dentro, nós encontraremos mais dor do que alegria.
Habita dentro de nós a verdadeira dor. A dor do que poderíamos ter feito. A dor do que deveríamos fazer. A dor do que não fazemos. Este exercício é constante e nos faz enfrentar o orgulho que estagna, o egoísmo que nos retrai, a vaidade que nos infla. O tempo todo somos criados dentro da ignorância da moda. A moda do social e da pseudo-moral. Ao confrontar a moral humana com a moral divina, nós podemos enxergar o abismo da diferença entre as duas escolhas. Esta mudança é lenta, leva tempo. Para o mundo modificar os seus valores, ele precisará passar por muitas dores. Será necessário que a natureza, que os espíritos superiores e que o próprio Deus coloque uma série de obstáculos para que o homem entenda o poder da sua ineficácia. Recentemente passaram pela pandemia, pois sentiram talvez o aperitivo, que é a diferença daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu posso fazer. O que entristece talvez os mais estudiosos é saber que, ainda com uma prova pandêmica, né, ainda com um obstáculo desse, independente da sua origem, o homem não trouxe nenhum aprendizado. O homem não capitalizou o conhecimento. Terminou a pandemia, tudo voltou ao seu ciclo normal. O homem voltou a produzir bombas, armas. O homem voltou a produzir subsídios, ou como diria os irmãos da casa, subterfúgios, para suprir a sua materialidade. Então, o que acontece a partir de agora é que não devemos atribuir a Deus uma responsabilidade que é nossa. Como, Luiz, na sua opinião, o mundo atingirá um nível de moral mais próximo do divino e mais distante do humano? Como eu vejo o mundo hoje, eu acredito que ainda vai demorar muito tempo, mas não é um acontecimento impossível de acontecer. O homem vai ter que passar, como o irmão falou, por muita dor, pelas sucessivas encarnações, saber encontrar a razão de cada acontecimento que não lhe agrada, estudar muito, ter mais amor pelo seu semelhante, pela natureza, pelos animais. São conquistas que eu não vejo assim a curto prazo, a não ser para determinadas pessoas, mas no geral, considerando toda a população da Terra, eu tenho muita esperança que num futuro distante vai acontecer. A palavra amor, ela tem muito significado na existência e na evolução. Eu gostaria que cada um aqui que queira, né, que deseja, fale sua própria definição do que é o amor. Porque o amor, se mal interpretado, não é o amor. Nós precisamos sentir o que é o amor para você. Se nós não soubermos a real definição de amor, seremos incapazes de seguir as leis de Deus. Quem gostaria de
definir o amor? Eu vejo o amor muito maior do que qualquer outra coisa que nos vive aqui na Terra. O amor é de uma grandeza. Não é amar só os seus familiares. É amar de uma forma geral todos, né? Aquele que vem, que busca, que precisa de uma ajuda, né? Compreender, entender a situação da pessoa, respeitar os mais velhos. É muito grande, né? Paulo de Tarso já falava do amor. Mesmo que eu saiba todas as coisas, mas não tiver amor, nada terei. Mas o que é o amor? Boa noite a todos. Eu vejo amor como cuidado. Amor é dizer não. Amor é abrir mão de si mesmo em prol do outro. Amor é, às vezes, como mãe, a gente vê como o próprio amor de um filho, que você dá sua vida por aquela pessoa, mas não somente para os nossos filhos. Teria que ser isso para todos, sem exceção. Essa condição incondicional de proteger e de cuidar. Eu particularmente não gosto de unificar o sentimento do amor. Eu acho que o amor é um sentimento multifacetado. O que eu sinto pelos meus filhos é um tipo de amor. O que eu sinto pela minha esposa, pelo meu marido, é outro tipo de amor. O que eu sinto pelo meu irmão é outro tipo de amor. O que eu sinto por Deus é outro tipo de amor. Mas todas essas facetas do amor possuem algo em comum. Qual é a ligação do sentido do amor? Na opinião de vocês, o que une o amor? Eu acho que a nossa própria criação, somos todos criaturas de Deus. Então, teríamos que ter pelo outro uma ligação muito maior, se diminuir para entender o outro, né? Amar ao outro como a si mesmo e a Deus sobre tudo. Olha que interessante. Amor é o único sentimento que Deus demonstrou por nós. E o que nós tentamos fazer o tempo todo é projetar um sentimento que a gente recebe de Deus aos nossos moldes para os nossos irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por mais que possa parecer uma frase de Jesus, essa é uma frase de Deus. O amor de Deus por nós é descrito em cada pulsar do nosso coração, em cada passo no sentido da evolução, em cada perdão que nós recebemos, em cada prova, em cada dificuldade, em cada tropeço, em tudo que nos faz crescer, nas vitórias e nas derrotas, no desastre e na conquista. O amor está em tudo. O amor está em absolutamente tudo e pode ser manifestado de diversas formas. A confusão de não entender que existem formas diferentes de amar as pessoas diferentes da minha vida fazem com que o amor seja excluso. Faça com que o amor perca a sua capacidade. A palavra amor é altamente discutida, mas muito pouco interpretada. Às vezes, o amor que eu tenho próprio é o meu maior flagelo. Eu não consigo amar a todos sem amar a mim mesmo. Eu não dou a outrem aquilo que previamente não possuo. É necessário adquirir o amor próprio antes de aprender a amar qualquer outra coisa. Aliás, amar a si mesmo é amar a Deus. Afinal, Ele nos criou.
E como eu sou capaz de não amar uma criatura de Deus? Quanto tempo será necessário para que possamos colocar em prática aquilo que faz tanto sentido em nossa consciência? Quantos tropeços e passos em falso serão necessários para que possamos fazer mais como hoje, por exemplo? Eu sei que fica menos dinâmico um estudo de reflexão e que causa muita dor muitas vezes, mas o quanto engrandece o nosso espírito saber que existe tanta coisa a aprimorar. Pois não? Boa noite a todos. Eu entendo que o amor, ele depende, pelo menos o amor humano, né? Seja ele eros, fraternos ou ágape, ele depende da atração. Se não tivermos a atração pelo ente amado, o ser humano não consegue amar. Se o ser humano não tem atração por Deus, ele não ama Deus, ele é agnóstico. Se ele não tem atração por outro indivíduo, ele não ama esse outro indivíduo, seja fraternalmente ou eroticamente. E se não tiver atração por um outro ente, que não seja humano, também não vai amar esse ente. Então, o amor depende muito, no meu entendimento, depende muito da atração que o indivíduo tenha por cada ente da criação. Tenho uma pergunta a lhe fazer. E é uma pergunta que talvez tenha um nível de dificuldade grande. Nós amamos aquilo que atraímos ou atraímos o que amamos? Eu acredito que as duas coisas, mas temos uma ligação maior àquilo que atraímos. Podemos amar, sim, aquilo que nos atrai, como, por exemplo, amamos a Deus. A Deus nos atrai de uma certa forma, então terminamos por amar a Deus. Mas é mais comum ou mais sensível amar aquilo que nós atraímos. A insistência e a persistência, muitas vezes, não muda a nossa visão sobre algo que, em primeira vista, nós desprezamos, e que numa segunda vista nós convivemos, e que numa terceira vista nós até amamos? Positivo, é um processo de conhecimento, né? A partir do momento que você toma a vista ou toma o conhecimento de algo, o maior conhecimento, o amor é maior. Eu entendo assim. O que acontece é que é uma ferramenta muito perigosa, se ela sim fosse como você menciona, se nós apenas amássemos aquilo que possuímos atração, nós amaríamos tudo o que é errado. Nós amaríamos as drogas, nós amaríamos o álcool, nós amaríamos a prevaricação, nós amaríamos o orgulho, porque o que o homem atrai em sua totalidade é o mal. Na verdade, a grande conquista do homem diante do seu livre-arbítrio, que foi o nosso primeiro assunto, é buscar aproximar-se daquilo que ele precisa amar e não daquilo que ele gostaria de amar. Muitas das coisas que nós amamos são negativas. Você já parou para pensar, por exemplo, um fumante que deixa sua família na sala para ir a outro ambiente e acender um cigarro? Um alcoólatra que deixa sua família em casa para frequentar um bar? Você acha que esse fumante não ama sua família? Ou você acha que ele também ama o cigarro? Olha que interessante isso.
O amor é algo que é desenvolvido diante das nossas intenções e do nosso esforço. Muitos de vocês não estão casados com as pessoas que foram perdidamente apaixonados. Não estão casados com o amor maior de suas vidas, mas estão casados, por exemplo, com as pessoas que aprenderam a amar diante do esforço, da convivência, das dificuldades, e que fez um amor muito mais sólido do que aquele que os jovens chamam de paixão. E aí eu entro onde eu queria, Afonso. A diferença entre o amor e a paixão é a atração. Aquilo que nos atrai é apaixonante. Aquilo que atraímos é amável. Pois não, Luiz Gustavo? Boa noite a todos. Irmão, no Sermão da Montanha, Jesus nos passa uma série de recomendações a respeito de valores, de sentimento. Como o amor é algo a se desenvolver, ele estaria muito mais ligado à pureza dos nossos sentimentos. Eu diria, Luiz, que o amor está diretamente ligado ao nosso esforço. A pureza dos sentimentos também é fruto do esforço. O amor ele não está no objetivo, ele está no processo. O que modificou, por exemplo, a prostituta que recebia pedras de todos aqueles irmãos no meio da multidão, não foi o apedrejamento, ou não foi a busca por ser amada, mas foi o amor que ela recebeu instantaneamente. O amor de Jesus sem julgamento. Aliás, diga-se de passagem, Jesus tem uma das frases, que eu diria até que é uma das frases mais icônicas da existência de Jesus, porque, de certa forma, ela é irônica, que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Só que se você parar para pensar, Jesus andava com prostitutas, com ladrões, com bandidos. Então significa que ele era um desses? Ou significa que esses eram um dele? O bem influencia o mal ou o mal influencia o bem? Quem era mais resignado? Quem praticava o mal ou Jesus que praticava o bem? Você tem que ser o ponto de luz na escuridão. Não adianta trazer lanternas para a sua escuridão. Você tem que ser a lanterna. Você tem que iluminar. Deus não espera que sejamos sanguessugas de evolução, mas sim que sejamos pontos de evolução. O comodismo, a mímica, a nossa ação cotidiana, impensada, nos faz navegar em mares que busca sempre um farol. Mas quando é nossa vez de sermos farol, nós não suportamos o calor da luz. Porque é difícil ser farol. Ser farol é dedicar a sua existência a iluminar os outros. A sua existência. Todos os seus passos. E de certa forma, meus irmãos, vocês já fazem isso. A diferença é que vocês fazem isso dentro de casa. Que tal aprender a fazer fora dela? Você dedicou sua vida a seus filhos, a seus irmãos, aos seus pais. Mas por que não aos meus filhos, aos meus irmãos e aos meus pais? É um traço sanguíneo que nos afasta? A diferença do O positivo para o A negativo? A diferença cromossômica ou genética? É isso que nos diferenciará? A cor da pele? A opção
do sexo, a diferença de valores, é isso que nos faz diferente? Ou o que nos faz diferente é a nossa falta de esforço em buscar a proximidade e caminhar junto no sentido da criação. Porque por mais que eu possa não concordar com a escolha do meu irmão, ele continua sendo meu irmão. E Deus não pediu para eu curá-lo, ele pediu para eu amá-lo. Ele não pediu para eu ensiná-lo, ele pediu para eu amá-lo. O único pedido de Deus, não estou falando de Jesus, estou falando de Deus, são coisas distintas. O único pedido de Deus foi: ame. Porque, dentro da sua infinita sabedoria, Deus certamente sabe que o resto é consequência do amor. O cuidado, tudo isso que vocês mencionaram como amor, o carinho, o respeito, a admiração, é consequência do amor. É depois que o amor já se instaurou. Eu não cuido daquilo que eu amo. Eu cuido porque eu amo. Cuidado é reflexo do nosso amor. Pois não? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Vou seguindo a linha de seu raciocínio e pensando, no alcance da ideia de amor em sua totalidade nesse mundo. Se considerarmos o tempo, relativamente, considerando o tempo é relativo. Não sabemos se levaria anos, séculos, milênios, mas pensando em atingir esse objetivo de um amor pleno nesse mundo, deixaria a Terra de ser o mundo de expiações e provas, por ser povoada por espíritos encarnados preocupados em disseminar o amor? Tudo na existência é relativo, né? E a relatividade está de acordo com o nosso ponto de vista. O mundo de provas e expiações, assim como todos os outros mundos, é um mundo em ascensão, em evolução. Alguns indivíduos chegam de uma forma evoluída, outros saem de uma forma evoluída, mas é um mundo de transição. Assim como todos os outros mundos, a não ser o mundo puro, todos são mundos transitórios. Mundo em que nós, quando estamos neles, somos espíritos em um processo de evolução. O decair, o subir é algo bastante individual. Às vezes decaímos em algumas características, mas Deus garante que possamos aprender outras e não retroceder como espírito. Só que, ao meu ver, e essa é uma visão pessoal, minha irmã, a estagnação é o maior retrocesso. E quando você diz e fala sobre tempo, o tempo é uma das questões de maior complexidade na existência. Como muitos outros espíritos que passaram por aqui, inclusive o professor sempre fala. Pois o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo da erraticidade é diferente do tempo da Terra. Inclusive, dentro da própria Terra, o tempo é diferente. O tempo que vocês conhecem é algo muito vinculado à experiência. 1 minuto em tortura é um século. 1 século em benefício é 1 minuto. A relatividade do tempo está de acordo com o nosso ponto de vista. E Deus, diante do seu conhecimento, da sua existência, ele fez diversos mundos com diversos espíritos, para que cada espírito esteja compatível ao mundo em que vive. E que se, em algum motivo, por algum motivo, conseguir dar um salto ou discrepar-se dos demais, possam ter um mundo adequado para a sua existência.
Deus não trouxe a visão de que o mundo inteiro de provas e expiações irá virar a chave. Seria a mesma coisa de dizer que um Papa, por exemplo, João Paulo, está no mesmo nível de um assassino em série. Seria colocá-los no mesmo estágio de evolução. Seria a mesma coisa que colocar tantos Jesus na mesma escala de Barrabás. Cada um tem o seu nível evolutivo. Ambos convivem, mas cada um tem a evolução diferente. Agora, você imagina isso, minha irmã, dentro da mesma família. E é o que acontece. E por que Deus provoca isso? Né? Vou perguntar a algum dos irmãos. Por que Deus provoca isso? Por que Deus coloca níveis evolutivos diferentes dentro da mesma família? Eu acredito que é para um puxar o outro, dar uma força necessária para que o outro possa progredir também. Mas neste caso, o que garante que o que está embaixo não vai puxar o que está em cima? Acredito que aquele que está melhor puxa aquele que está mais abaixo. Será? Pode falar. Eu acredito que todo mundo tem algo a nos ensinar. Por mais que um esteja mais evoluído, o outro tem alguma coisa para me oferecer sempre. É interessante esta visão, porque a linha de raciocínio é justamente mistura as duas respostas. As características que eu tenho alta, eu elevo o meu outro irmão. As que eu tenho baixa, eu aprendo com ele. Eu sou uma pessoa intelectualizada, eu ensino, eu instruo. Eu sou uma pessoa moralizada, eu dou valores. E essa mistura é que compõe o indivíduo na perfeição. Isso é a teoria. Na prática, eu pego o defeito dos outros, ele pega o meu e nós dois estagnamos. Em muitas das vezes. Então, você não diz às vezes, nossa, eu estou pegando os vícios da minha esposa, do meu marido, olha, eu estou me tornando... Porque, justamente, os vícios são muito mais facilmente compartilhados do que os aprendizados. A criança aprende a palavra feia ou a bonita que você ensina? E por quê? Por que ela aprende a feia e não aprende a bonita? Olha que interessante essa análise. Por que um filho, que é algo que um pai, uma mãe, um tutor, uma avó, um tio, mais ama, capta o algo ruim ao invés do algo bom? E é dolorosa essa resposta. A resposta é porque a ruim talvez esteja mais genuína e mais presente. Quando a boa estiver, ele vai aprender. Ele captará aquilo que você vive mais. Porque não é o que eu falo que ensina, é o que eu faço. Não grite com os coleguinhas na escola. Não grite. Ouviu? Está gritando com a criança. Como que você não quer que ela grite com os coleguinhas na escola? Vá dormir agora. Deixa eu assistir meu filme. Como que você quer que a criança, que é sua mímica, durma às 10 horas se você vai dormir à 1? Faça a experiência. Vamos dormir todos agora. Filha, não pode gritar. Vê se o papai ou a mamãe está gritando. Nós caímos no piloto automático do ensino. E aí as consequências é que uma criança não tem a cognição suficiente para processar o que você fala, entender, julgar na consciência, fazer uma análise de risco-consequência e tomar a decisão. A criança, ela faz o que você faz. Ou pior, faz o que você deixa de fazer e dá, por exemplo, às telas o poder de ensinar. Ou aos avós, ou a babá, ou seja quem for. Por isso, o maior presente que você pode dar aos seus filhos é a sua presença. Talvez seja o único presente. Especialmente quando eles estão na fase de desenvolvimento.
A ciência da Terra chegará a conclusões, e eu não estou fazendo previsão, não, isso já, os estudos já indiciam isso. Chegará em conclusões muito brevemente de que a longevidade da vida depende da criação dos primeiros anos. Alguns estudos já demonstram que o paladar do jovem é definido até os seus 2 anos de idade, 3, mais tardar. Então, uma pessoa que vai ter diabetes de tanto comer doce com 70 anos, aprendeu a comer doce com a mãe a 1 ano de idade. E a que não terá diabetes é porque aprendeu a comer saudável quando estava ali, sem conhecer o chocolate. Eu dei o chocolate de maldade para ela, porque ela não conhecia. Eu dei a coca de maldade. Eu acho gostoso e falei, ó, vou te matar junto comigo. Ela não sabia, para ela estava maravilhosa a cenoura batida. Por que eu fui demonstrar o chocolate? Você daria eu pegar no acervo aqui, um Marlboro vermelho para o seu bebê fumar? E por que você dá um chocolate? Os estudos mostram que o açúcar mata mais do que o fumo, e muito mais rapidamente. Interessante, né? Como é doloroso o processo. Agora, os meus avós, os meus tataravós, talvez os meus pais não soubessem disso. Mas eu sei. E agora eu preciso fazer diferente. Né? Agora é hora de mudar. As crianças que estão nascendo hoje vão chegar nos 100 anos, 120, algumas. E por que eu não vou chegar? Eu vou chegar nos 90 patinando, nos 80, nos 100 ali, olha. Por quê? A minha construção, a minha base. Para os arquitetos e engenheiros civis, sabe que a base é o que determinará a longevidade da obra. Sem uma base bem feita, você pode fazer a maquiagem mais bonita, que é ineficaz. As nossas células, elas têm a capacidade de interpretar, compreender, mimicar e reproduzir o resto da vida aquilo que ela é condicionada. E é doloroso esse processo. Porque aí eu vou na academia com 50 anos, 40 anos, achando que minha saúde vai ficar boa. Talvez ela melhore, né? Eu tenha um pouco de mais de pilha. Mas e se eu pudesse pegar uma página em branco e fazer um livro perfeito? Pois é, vocês podem. Vocês podem com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, com as crianças do mundo. Vocês podem, por exemplo, eu não tenho filhos, infelizmente, não tive essa oportunidade, mas você não tem ninguém ao seu redor que tenha, para que você possa instruí-los. Sabe a coisa mais saudável da existência? A proximidade do Criador. Estar próximo de Deus é o que há de maior saúde na existência. Tem tempo ainda para alguma pergunta, fique à vontade. Irmão, eu tenho uma pergunta. Você disse sobre o alimento, que a criança tem que ter na estrutura, que se você oferecer doce, alguma coisa, ela vai pegar. Mas tem as crianças que são seletivas, que já nasce aquilo e não pega. Como que pode explicar melhor isso? É interessante, daria outro estudo, tá? As crianças que são seletivas, elas já selecionam, né, por questões, às vezes, de autismo, de outras, já selecionam aquilo que querem comer, né? E aí, olha que interessante, os pais entram num poder de convencimento, junto com os terapeutas, é um poder de sensorial, de sentir, de pegar, de não ter medo. E é esse aprendizado, esse cuidado que ele tem com a alimentação que fará com que ela quebre esses paradigmas. Esse processo de alimentação, por exemplo, ele deveria ser feito com todas as crianças, não só com as autistas. Essa preocupação. Então, o autista acaba, de certo modo, Rui, apesar de ingerir os mesmos nutrientes por muito tempo, ele acaba, de certo modo, tendo mais atenção na sua carga alimentar do que um não autista. Acaba tendo uma vida até mais saudável nesse aspecto alimentar, porque ele foi tão condicionado
a isso que quando ele superar, né, esses parâmetros, ele estará muito mais saudável, né, do que um largado ali que está brincando com chocolate. Só para finalizar, né, já que a gente está falando de alimentação, olha, nós começamos falando de livre-arbítrio e terminamos em alimentação, né, que também é fruto do livre-arbítrio. A diferença é que a alimentação da sua criança é fruto do seu livre-arbítrio. Mas, por exemplo, se você tem dó dos seus filhos, das suas criações, não faça aquilo que eles gostariam que você fizesse ou que você gostaria de fazer. Faça aquilo que precisa ser feito. Isso em todos os aspectos. Meu filho não gosta de ir na missa, mas eu acho que é importante para ele. Eu vou fazer gostar. Minha missão vai ser fazer ser prazeroso. Agora, se eu vou na missa sem gostar, como ele gostará? Muito bem, então esta filosofia rasa que tivemos de debate e discussão hoje nos fará refletir sobre alguns pontos, né? Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e a todos que participaram. Caso não tenhamos elucidado alguma questão, estaremos à disposição para tentar, dentro da nossa infinita ignorância e limitação. Gostaria de agradecer a Deus e a vocês pela paciência. Muito obrigado.